Olá, sejam bem-vindos a mais umas Janelas do Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 3 pessoas incríveis e que vocês adoram aí em casa. Vou passar a palavra para vos dizerem aquele olá especial. Paula. Boa tarde, mantenham-se desse lado, mantenham-se connosco. Sejam bem-vindos. Isabel. Olha, e eu quero agradecer, em primeiro lugar, também há várias pessoas que têm feito um feedback sobre nós, sobre o nosso trabalho, porque ao fim e ao cabo também acaba por ser um trabalho público e é para isso é que os mídias servem, que é para fazer um serviço público, e quero agradecer porque ultimamente temos recebido muito feedback das janelas de conto e sinto-me orgulhosa porque também o que nós fazemos aqui é também devido às pessoas que estão lá em casa que nos veem, que nos dão apoio e que dão esforço para nós podermos também estar aqui no nosso dia-a-dia, porque nós todos também fazemos o nosso dia-a-dia, e a vocês todos aí em casa e aqui no estúdio também, há umas colegas que gostam de vocês, quero agradecer também um beijinho para vocês, obrigada. Olha, Isabel, eu vou pegar aqui, está muito bonito o que tu disseste e por isso eu vou aproveitar que se calhar nunca disse isso dessa forma tão eloquente como tu acabaste de dizer e realmente é importante reforçar isso. Deem-me o vosso feedback, é importante também nos alimenta a alma e faz com que a gente se sinta cada vez mais motivados para estar cá, trazer temas cada vez mais atualizados, falarmos sobre aquilo que é a sociedade, falarmos sobre pensamentos, falarmos sobre sintonias, sobre desencontros. É tão bonito falarmos sobre nós, sobre o nosso cotidiano, sobre este ser-se especial na vida e estas pegadas humanas que nós pretendemos deixar. Por isso, alimentem-nos também a alma, que nós vamos prometer continuar a alimentar a vossa aí também com as nossas reflexões. Muito obrigada aos 3 e vamos então dar início aqui ao nosso primeiro conto. Há alguns meses anda a treinar para a maratona. Para ele correr não era habitual e para o conseguir fazer de forma rotineira deixou de fumar. Sentia-se orgulhoso por desistir de um hábito que o acompanhava desde a adolescência. Agora, com 40 anos, finalmente deixou de fumar. Ao longo dos anos, esforçou-se várias vezes para abandonar o tabaco. Convenceu-se que iria guardar o dinheiro poupado e viajar. Mas nem mesmo a promessa da viagem fê-lo parar. Fumava mais do que o desejável. Acordava com um cigarro e deitava-se com outro. Vários outros faziam-lhe companhia nos intervalos do viver. Foi necessário perder um amigo para a morte para decidir conduzir uma vida mais saudável. Este amigo sempre o incentivou a acompanhá-lo nas corridas diárias que fazia. Em memória e homenagem ao amigo, decidiu correr a meia maratona. Para além de deixar de fumar, todos os dias, pelas 6h30, treinava antes de ir para o trabalho. No dia da meia maratona correu. Manteve uma cadência estável e motivada. Chegou em último. Assim em último mesmo, muito aquém da pessoa que o precedia. Todavia, ao cortar a meta, sentiu-se um vencedor. Aquele primeiro lugar, sentido por ele, ditou-lhe uma nova vida. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Se calhar vou começar aqui por Jorginho, está mesmo aqui a meio. Pois assim será. Eu realcei a frase em memória e homenagem ao amigo, decidir correr a meia maratona. A dependência faz com que não sejam suficientes deixar somente com os conselhos de outros. Por vezes, nos outros despertamos em nós o não se querer passar pelo mesmo. A vida assim nos ensina que só se aprende ao que aos outros acontece. Aí despertamos e ganhamos forças para nos mudarmos. A dependência por si só já é muito complicada, mas o que se aprende em conjunto deve-se deixar sozinho, ou seja, nunca devemos esperar que sejamos todos em conjunto, mas sim e somente cada um per si. Muito bem. Vamos ouvir a Paula. Realmente o texto leva-nos a refletir que nunca é tarde para a mudança.
Às vezes há estes cliques, não é? Que a vida realmente nos coloca no caminho. No caso do texto era um amigo, mas como o Jorge falou muito bem, há aqui uma série de conjuntos de situações que nos podem despertar para o clique. Mas a mudança depende de nós, somente de nós. Claro que estes cliques são importantes para a gente acordar e despertar, não é? E vamos sempre a tempo para fazer mudanças. Eu conheci há muitos anos um senhor, ele tinha quase 70 anos, e o desgosto dele era ser solteiro e nunca ter casado. E eu dizia, o senhor não se preocupe, enquanto há vida há esperança, e o senhor vai sempre a tempo de casar. Infelizmente não aconteceu porque faleceu, mas é isto, a gente deve manter esta esperança. E há realmente cliques que são fundamentais, seja quando nós queremos perder peso, seja quando nós queremos mudar de trabalho, seja quando temos os vícios, maus hábitos, e há aquele clique que realmente que nos faz pensar e refletir um pouco que realmente temos que fazer esta mudança, muitas vezes para o nosso bem, eu acho que é sempre para o nosso bem. E muitas vezes chegamos a um nível de exaustão, e já falámos aqui também sobre isso, temos de chegar muitas vezes ao limite do nosso ser, da nossa forma de estar, de pensar, de agir, para muitas vezes a gente fazer estas mudanças. E não há necessidade disso. Exato. A partir do momento que nós não nos sentimos bem ou não nos identificamos, devemos despertar para esta mudança. A mudança é essencial, seja em que idade for. Por exemplo, eu tenho um exemplo que... tenho 2 exemplos. Um foi aos 40 anos. Eu era a pessoa mais malandra para caminhar. Achava, quando me diziam, olha, vamos caminhar, isso não era... Mesmo malandra, aos 40, a Lena, nossa colega de programa, lançou um desafio no Facebook para fazermos um trilho. Eu não a conhecia, só do Facebook. E em tal dia, num sábado de manhã, em X hora, quem quisesse, era um desafio aberto no Facebook. E o que é que acontece? Apareceram 3 pessoas, eu, ela e o Rodrigo. E a partir daí nós criámos o grupo dos trilhos. E atrás de nós vieram outras pessoas, ou seja, eu comecei a conhecer a ilha noutra perspectiva, ou seja, cheguei à conclusão que até aos 40 anos não conhecia a Ilha Terceira, estava cá há 20 anos, não conhecia mesmo a beleza, os pormenores, aquilo que nos traz paz à alma. E a partir daí comecei a valorizar o convívio dos trilhos, a beleza, a própria ilha. Comecei a achar a Ilha Terceira fascinante. Ou seja, foi preciso aceitar aquele desafio. Sair da zona de conforto. E sair da minha zona de conforto, porque era mesmo malandro. E a partir daí estou sempre aberta para trilhos. E tu disseste uma coisa muito interessante que foi a automotivação e como a nossa automotivação pode motivar outros. E isso é extremamente interessante, não é? Como nós podemos ser também exemplo para as outras pessoas. E acho que isso é extremamente bonito. E mais uma vez é muito importante nós não nos fecharmos neste quadrado que é sou assim porque sou assim, se até agora nunca fiz, não é agora a partir dos 40 que vou fazer. Aliás, até eu sou uma fã de ditados e acho que nos fazem muito sentido e acho que outros a gente devia mesmo deixá-los por ser. E um deles é burro velho não aprende línguas, não é? E este para mim está completamente fora de questão, não é? Este não podemos traduzir, porque efetivamente em qualquer idade podemos aprender línguas. Sim. Em qualquer idade podemos aprender um instrumento musical, em qualquer idade podemos decidir começar a caminhar. Basta querermos. Basta querermos, por exemplo, não é? Isto é um exemplo, pessoas com 70, com 60 vão para a universidade, isto é um exemplo. E já vi, colegas minhas com 60 e tal anos, depois dos filhos já terem se casado e tudo, resolveram usar por elas e foram tirar cursos. Às vezes elas dizem, até podemos não trabalhar naquela área, mas vou motivar-me e vou fazer algo por mim, ter mais cultura, vou ter um aprendizado diferente. E essas pessoas, às vezes na universidade, acabam por ter melhores notas do que o pessoal que tem 20, tem 30. Que é mais tempo, mais entrega. Porque na altura delas não tinha essa motivação, porque motivam-se, não têm mais nada para fazer. E já têm um outro conhecimento do mundo que nós mais jovens não temos. Portanto, eu costumo pensar também, se eu fizesse a universidade agora, eu seria muito mais bem sucedida
de qual que foi há algum Por exemplo, tempo, porque eu também tem outra vivência. experiência, não é? É porque realmente a vida e a experiência da vida nos dá muita sapiência, não é? Muito Exato. mais. Eu também tenho um exemplo de um senhor que agora está reformado, já há muitos anos que está reformado, mas que ele era uma pessoa que fazia a polícia, ficou reformado e, no entanto, começou a fazer atletismo. E por acaso, essa história é engraçada, que eu quando estava na Cruz Vermelha, viemos aqui da praia até Angra, atrás das pessoas que estavam a fazer, dos atletas, e por acaso, de repente eu olhei e disse: eu conheço aquele senhor. E vinha na ambulância e disse: aquele senhor já tem 80 e tal anos, já foi há uns anos. Ele vai chegar a metade da Angra. Não, acredito que ele chega a metade. E ele ainda corre e tem E, no entanto, ele sabe que verdade. é impressionante, é que ele chegou a metade, porque depois eu percebi-me que era estafetas, que não era só aquela pessoa, mas ele fez metade da praia até a Feteira, e depois, passado umas semanas, ele fez um percurso quase mais de 15 km. E ainda hoje continua a ver o caminho, a correr, na bicicleta, não sei. E é engraçado, que há uns tempos atrás eu parei a falar com ele e eu disse: senhor, eu já tenho 90 e tal anos. Sim, é 92, agora 93. E eu disse a ele: senhor, o senhor ainda continua a fazer desporto? E ele disse: isso é que alimenta a alma. E é exemplo para nós, eu não achei é? aquela pessoa de exemplo, porque uma pessoa que é candidata a ter motivação para fazer desporto, seja qual seja ele, não é? Na casa, ele é atletismo, bicicleta, mas há pessoas que gostam do É desporto. importante mesmo que a gente se desprenda desta. Para começar, esse preconceito que nós temos às vezes, mesmo em relação, já sou velho demais para fazer isso ou aquilo. E também é muito importante que a nossa linguagem em relação ao outro também não seja preconceituosa, não é? Porque, por exemplo, quando a gente diz assim: o senhor ainda corre, ainda faz, isto é uma linguagem preconceituosa, mas não é? Mas é admiração, porque Claro. eu penso assim: eu sou mais nova e muitas E vezes não já tenho faço motivação para algumas coisas. Exatamente. Mas que é possível. Pronto. Mas é engraçado com isso, porque daí para a frente que eu via vários dias, já falava comigo assim, acabei por ir para o ginásio, coisa que nunca tinha ido. Não tinha paciência para ir para o ginásio, que achava, estava fechada ali a fazer musculação, não era para mim, dizia, mas porque isso me está tudo. É engraçado, é que ganhei gosto pelo ginásio, tanto é que eu tive quase 2 anos a fazer ginásio e eu até ao domingo eu ia. Depois comecei a tomar gosto e a gostar daquilo. Porque eu comecei a perceber que aquele está ali no ginásio não era só trabalhar o físico, mas também estava a trabalhar a minha mente. E abstraía-me dos problemas que estava a passar naquele momento, tomava gosto para o meu corpo, porque também sentia-me bem como mulher, a minha autoestima. É uma questão de tudo. Porque as pessoas às vezes veem só porque a pessoa está ali só pelo físico, mas não é só o físico. Não é saúde. Também é uma questão de saúde. Porque estava na altura com problemas de hipertensão e muito graves e graças a Deus deixei de ter. Eu gostava só de fazer aqui uma ressalva que se calhar a gente aproveitava. É tão importante a forma como nós comunicamos e nós podemos dizer a mesma coisa de formas muito diferentes, com impactos diferentes. Por exemplo, quando eu digo a alguém, e até por admiração, por exemplo, esta pessoa que é mais velha e que eu olho realmente, se calhar, representa uma porcentagem muito pequena de pessoas da sua idade que faz exercício de forma tão assídua. O que é que eu admiro nessa pessoa? O facto de ele fazer, se calhar, exercício de forma bastante assídua e ser bastante motivado e estar... Então, é muito interessante, se calhar, em vez de dizermos o senhor ainda com a sua idade já ainda faz tanto exercício, que bonito, é muito, se calhar, poderemos ser só admiro-o tanto pela sua capacidade de fazer, vejo tantas vezes a fazer exercício, admiro-o por isso. Isso vai elevar a autoestima. E não há aqui uma, na sua idade, porque a gente muitas vezes faz isso, como a gente diz muitas vezes, que a gente pensa que é um elogio, mas que acaba por ser quase um falso elogio porque pode puxar gatilhos. Quantas vezes nos dizem é muito bonita para a sua idade. Para a sua idade está muito bem. Até parece que a pessoa está muito velha demais. Não, para a sua idade está, está muito bem. Mas isso acontece até com a forma de... Eu vou mais pela mulher, porque a mulher é que é sempre mais apontada e mais criticada. Uma mulher de 50 se veste de determinada forma, não se devia vestir assim, é logo apontada, criticada, como se as roupas tivessem idade. A roupa não tem idade. Nós a criamos na nossa cabeça e a nível social esta imagem. Porque as roupas devem ser definidas por nós, a partir do momento que a gente se sente bem com elas, com o corpo que nós temos e que nos identificamos com aquilo. Nós estamos a mudar muitos dos paradigmas. E ainda bem, porque, por exemplo, a gente somos aqui 3 mulheres mais ou menos da mesma idade, não é? Sim. Próxima tu já tens os 50, não, Paula? Não. Todas muito próximas dos 50, não é? Mas quase. Nós estamos todas muito próximas dos 50 e a verdade é que se fosse uma gerações atrás seria impossível
mulheres da nossa... Seria impossível, não. Seria muito criticado socialmente mulheres da nossa idade usarem cabelo comprido, por exemplo. Só o fato de se ter com cabelo comprido, não. A partir de uma determinada idade, Cortava-se. Ou cortava-se, não é? fazia-se os Um pelos. vestido justo, uma mini saia, era logo uma crítica. Olha, não por acaso, eu era, sou não é? sincera, eu ultimamente, ficam a olhar para mim, eu ultimamente gosto muito de mim. Eu agora, quase com 50, é que estou a gostar mesmo de mim. E eu agradeço. Maravilhoso. Mas eu Vou acho espelho que e os digo, 40 és é uma linda, boa maravilhosa, estás muito bem, não sei o quê. Até podes notar, mas não interessa. Não interessa, mas isso importante é só o que a gente sabes que estás-te a sente. sentir bem contigo própria. É o mais É como importante. aquele seu disse. Eleva-nos a alma. E assim, e faz com que a gente diz, amanhã vamos fazer outra coisa diferente. E a pessoa quer fazer mais. A comida Porque desta vai-te semana. motivar a sempre a fazer melhor e cada vez mais vais pensar mais em ti, vais gostar mais de ti. E o que é que isso vai atrair? Vai atrair só coisas boas, pessoas exato. boas, pessoas na mesma frequência, E praticamente. também é muito importante pensarmos numa coisa. Eu vou falar por mim, que é uma experiência muito pessoal minha e que me travava em algumas coisas. Eu, por exemplo, sou muito... Quando me coloco numa coisa, achava que tinha que ser sempre a melhor. Eu tinha muito essa coisa. Esta obstinação de, vou para um sítio, se faço isso, tem que ser a melhor das melhores. Não precisava ser a melhor, mas tinha que estar ali no corpinho das Competias melhores. contigo própria. Exatamente, competia comigo próprio, mas também com os outros. Era mais com... Ou seja, eu na comparação com o outro, eu tinha que ter algum papel de destaque. Eu recordo-me quando entrei para a yoga, há uns anos, que eu cheguei lá, e claro, tinha lá pessoas já há muitos anos que faziam coisas que eu pensava na vida que nunca ia conseguir fazer. E puxavam muito por mim e ficava muito frustrada, porque como é que aquelas pessoas já conseguem e eu não consigo. Até a instrutora ter vindo falar comigo e disse assim, aqui a competição não é com os outros, é contigo. E aceitares que vais chegar lá, ao teu ritmo, com calma, com tranquilidade. E eu aí lia, se me permites, li o último parágrafo Sim, desse sim, mesmo. sim. Li o último parágrafo desse mesmo conto, que o conheces bem. No dia da meia maratona correu, manteve a cadência estável e motivada. Chegou em E último, último. muito aquém do atleta que o precedia. Mas o problema para ele é que ele chegou em querer primeiro. acurtar a meta. Em primeiro, para ele foi sempre o primeiro. E o importante é isso, não haver a competição, mas Com um o objetivo outro. de cada um. Exatamente, é isso Isso mesmo. é que é o essencial. É isso mesmo. E eu Não, aprendi, sim, mas eu aprendi exato. isso. E isto fazia com que às vezes eu desistisse de determinadas coisas. Pois, Eu não sou como boa. estavas a dizer Epá, há pouco, querias ser a melhor e não sei eu não quantos sou boa para fazer o isso. importante é o objetivo isto que nós temos. Isto não tem a ver Isso comigo. ganha-se uma frustração enorme por não se Exatamente, conseguir atingir. porque eu tinha esta tendência do perfeccionismo e tinha essa tendência, e depois eu tive que aprender que, Tânia, tu vais ser boa em algumas coisas e vais ser má noutras, e está tudo bem. É verdade. E se tu gostas disso, leva o teu tempo, investe nisso, e se calhar nunca vais chegar a ser isto que tu És sempre- ambicionas, és sempre mas boa. chegares aqui, parabéns para ti. É sempre boa em tudo, mas não em termos de comparação. O problema é que nós fazemos sempre comparações. É assim, eu não sou boa em tudo, Existe, Jorge, eu somos tenho todos essa bons. consciência. Não, mas somos todos Eu canto bons muito naquilo mal, que fazemos. que me esforço, eu canto muito mal. Está bem, mas também, mas te vês sozinha, cantas bem. É isso é que é o essencial. É o estarmos bem connosco próprios. Não, sim, é não Porque deixar senão- de cantar porque se canta desafinado. Claro. Agora, E eu não deixo tens de é que cantar. ter a consciência que não te vais. Exatamente. Se não cantas tão bem como os outros, não te vais enfiar num orfeão, senão os outros vão cantar e todos vai mal ficar e tu é tudo. que vais cantar bem. Exatamente. Mas calhar ela que tem É. razão, os outros é que estão errados. Pois é isso que estou a dizer, ela vai cantar sozinha bem e os outros todos a penar. O que tem é, para nós próprios, não em competição, para nós próprios, Exatamente. nos lugares exatos, porque não se E cantar na humildade- casa de e banho. humildade E na também casa é de banho isso. ou em casa, qual é a razão que não has de cantar bem? Não, sim, sim. estás Mas a questão aqui termos- é que para mim não é tanta importância essa definição do bom, do bem e do mal. É se me faz bem e se eu Claro, é gosto, isso. Exatamente, mesmo que eu não dance exato. da maneira mais bonita, apetece-me dançar, vou dançar. E sentes-te feliz naquele, realizada naquele momento. E eu tive que quebrar isto, eu tive que tirar esta barreira, essa formatação do perfeccionismo, essa formatação de ter que ser a melhor ou de ter que são coisas que nós nos incutimos a nós, que nós nos exigimos a nós e colocamos fasquias muito altas e criamos expectativas para nós tão difíceis de alcançar. Criamos frustração e muitas das vezes desistimos. Exato. Ok, mesmo que seja um voo raso no início, o importante é voar. Exatamente. Não é? Isto O é a mesma importante história voar. que eu conheço, por exemplo, um senhor morre, não é? Chega ao céu, isto é agora uma história, mas a comparar. Ele chega ao céu e ele disse:
eu morri tanto de novo, Nossa Senhora, meteste-me aqui tanto de novo que eu morri, mas porquê que eu vim para aqui com tanta coisa para fazer nessa vida, tanto que eu tinha para acabar e para fazer e para mudar. E o nosso disse, poxa, tu tiveste o mesmo tempo que os outros, não fizeste, não quiseste, Exatamente. não quiseste mudar, não quiseste fazer, não quiseste, agora que estás aqui e queres mudar. Todos nós temos aquela oportunidade de mudar, de fazer, e só que depende de nós. Só cada um tem o seu timing Exatamente. também. Então, pois, mas a vontade está, se nós tivermos, vamos lá, vamos tentar. E às vezes, às vezes não tem a paciência para E é tentar. interessante porque às vezes não é porque não se quer, é porque não se consegue. E não se consegue porquê? Porque fomos formatados de determinada maneira. Pois, Porque temos muito medo de sair da nossa zona de conforto. Não é porque nós não queremos, é porque nós não conseguimos. Não nos deram as ferramentas necessárias e ou então nós não vamos ao encontro de adquirir as ferramentas que nos permitem explorar o mundo em direção ao objetivo que a gente depois às pretende. vezes Muitas vezes os medos, as inseguranças, Exatamente. Mas eu às vezes a brinquei- mesma opinião do outro. Eu às vezes a brincar que estão, às vezes como dizem, mas já estou eu digo, eu estou no pleno século XXI. Alguém diz, mas assim, e eu disse, eu me dói, estou no pleno século XXI. É que às vezes as pessoas estão têm aquela mentalidade que não estão lá. Exatamente. Não, estamos no século XXI. Quer dizer que temos que ter mudanças, temos que mudar nós próprios para depois aceitarmos também os outros. Se a gente não mudar e não aceitar algumas coisas nossas, nós nunca não vamos ter olhos de ver. O autoconhecimento é o outro. fundamental. E, por exemplo, eu falei nesta barreira. Para mim era esta barreira. Eu às vezes desistia, porque podia meter em determinado contexto e como não sobressaía da forma como achava que devia sobressair, acabava por desistir. Isso é uma barreira que eu consegui felizmente ultrapassar. Mas existem outras há pessoas que acreditam ou que que os resultados vêm muito rápido, os resultados não vêm rápido. E então, vou falar nisso, essa não é a minha experiência, porque eu felizmente consigo ter persistência e obstinação e consigo perceber que as coisas não acontecem de um dia para o outro. As mudanças levam tempo a concretizar. E e exploram muito em nós a nossa capacidade de resiliência. Exigem muito dedicação, muita determinação. E aqui vou dar o exemplo de trabalhar na nossa assertividade, vou dar o exemplo de mudar o nosso estilo de vida. Há N exemplos na nossa vida que a gente consegue perceber que só se consegue com tempo. E há pessoas que nessa celeridade de vida dão pouco tempo às mudanças acontecerem e desistem antes de haver a oportunidade de verem um vislumbre da mudança. E, portanto, quem decidir fazer alguma mudança, dê tempo. Em primeiro lugar, não tem que ser o melhor. Nós começamos no voo raso e depois as asas vão ganhando confiança e a gente vai voando um bocadinho mais alto. E, por outro lado, os resultados não surgem rápido. E vai sempre a tempo de fazer a mudança. Exatamente. Então vamos começar por aí. Em qualquer altura, é a altura de podermos fazer mudança. Basta acreditar. Vamos olhar para dentro de nós e perceber o que é que eu gostava de mudar em mim. Idade não é obstáculo, insuficiência de recursos não é obstáculo, porque hoje em dia há sempre formas de conseguirmos atingir as coisas. Mas o primeiro passo está sempre em nós. Em nós, e no nosso autoconhecimento e naquilo que nós queremos para a nossa vida, não é? Depois nos permitir a não sermos os melhores no início e a dar tempo para a mudança acontecer, não é? Não é tão bonito deixar fluir, porque depois os resultados começam a aparecer, não só os resultados internos, mas externos também, as pessoas à nossa volta, a energia começa a ser tão diferente. Olha, vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, na yoga, há uma posição da yoga que eu adoro, que é invertida sobre a cabeça. É uma posição que via as outras pessoas fazer e ficava fascinada. Tipo, mas que coisa linda! E eu achava que nunca ia ser capaz de fazer. Se fosse há algum tempo, já teria desistido, eu não vou ser capaz. Ok, e agora não. E eu pensei, não, Tânia, tu vais começar a fazer. Se numa primeira fase só conseguires ficar ainda com as pernas juntas e não conseguires agilvar, tudo bem. E fui fazendo step by step, progresso a progresso. Ok, já consigo fazer isso. E foi bonito também eu aprender a fazer isso. Que a minha intenção era sempre, tens coloco, conseguir fazer. Não tens. Leva tempo. É gradual. Fui-me desafiando e hoje consigo. E deixa-me super feliz de conseguir fazer. Isto é a mesma coisa fazer. que a meditação. Às vezes, por exemplo, na minha casa, eu era uma pessoa muito distraída, distraía-me facilmente com tudo. Por exemplo, eu era capaz de pegar a atenção em tudo que estava à minha volta, mas há coisas mais simples que distraía-me. E é engraçado que a meditação vai-me trazer
coisas que eu nunca pensei que ia conseguir fazê-las. Por exemplo, eu consigo fazer meditação e estou naquele momento é só meditação. Por isso é que eu consigo fazer a parte terapeuta e aquela área espiritual, porque eu consigo trabalhá-la. Mas porquê? Mas tive que fazer um trabalho comigo própria. Por muitas vezes, por exemplo, se eu estiver num dia-a-dia, na NAFA, do dia-a-dia com minha filha, com movimentos, com problemas familiares, que todos nós temos, ou com muita coisa, é claro que nesse dia não vale a pena vais fazer meditação. Porque tu não vais concentrar-te naquilo. Porque sabes que não estás bem, não vais fazer. Por isso, mas é engraçado, eu aprendi a ter que a perceber as mudanças do meu corpo, às vezes quando vou acalmar, quando é preciso sentar-me e respirar fundo, porque há algo que não está bem em mim fisicamente, porque também às vezes a gente sente cansaço físico e nós não prestamos atenção, que é o tal coisa do conto, que as pessoas deixem de fumar, deixem isso ou deixem aquilo para melhorar, mas a seguir vem... Esta é uma dica extremamente importante, que a gente tem que acrescentar aqui ao nosso rol de dicas, que é... Isso é extremamente interessante, que é, se eu me falhar um dia, imaginemos o seguinte, olha, a partir de agora quero ter um estilo de vida mais saudável. E há um dia que, passei-me. Acontece, às vezes estou com tensão pré-menstrual e está-me assim um ataque, e como doces, e como chocolates, e como aquilo tudo, e arrebenta a escala. Como aquilo tudo. Isso não significa, por ter falhado um dia, que perdi tudo. Há pessoas que se sentem super culpadas. E depois, é tipo, perdidos por 100, perdidos por 1000, então agora se for assim, agora não vale a pena, não vou ser capaz. Não, a gente tem que ter capacidade de se perceber que hoje não estamos bem, então hoje é nosso dia. Hoje vou permitir que eu acalme, que eu faça, e depois amanhã outro dia. Por isso é que às vezes as pessoas quando dizem, queres-me fazer alguma sessão? E digo não. Quando eu percebo que estou naqueles dias mais com mais ansiedade, ou mais cansada, não sei o quê, porque não serve nada eu ir trabalhar numa pessoa se estás cansada. A tua energia tem que estar bem para trabalhar a tua pessoa. E por isso é que eu digo. Mas isso, não, então, isso é que acaba. Não, ela é que está aqui. Mas já estou com isso aqui porque ele é certo, isso é que ele é certo. Mas é engraçado, mas é assim, resumindo com a verdade é essa. Nós temos que nos permitir que saber que há dias melhores e dias piores. E há dias na nossa vida que a gente também tem, pronto, todas as pessoas, acontecem algumas coisas nas nossas vidas que mudam as nossas rotinas. Exato. E nunca devemos deixar de acreditar no amor. Temos aqui o exemplo. É um exemplo. Claro, sim, porque não? Isto eu acho que estás a motivar ao Quares, porque também ele está a dizer vamos casar. Nunca sabe. Isto quer dizer que tu estás a motivar Nunca sabe, provavelmente isso poderá acontecer. Ele está sempre a falar em casamento também, mas é que ele está a ver muitos casamentos. Ele está a e está a seguir, exatamente, está a seguir o exemplo. Não, mas por acaso. Olha, mas desculpa, só para o exemplo de Jorge Moraes é um bom exemplo de que nós nunca devemos deixar de acreditar, nem desistir do amor, porque ele pode surgir, seja em que idade, e concretizar coisas maravilhosas. E não deixar de acreditar no amor é continuar a acreditar na vida, que isso é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante. O ponto fulcral, cada um tem os seus parâmetros e os seus objetivos de vida. E não vamos dizer se aquele é melhor do que o meu, se o outro é melhor do que aquele. Cada um tem o seu. O que é necessário é que cada um faça por si. E se eu digo sempre, se eu conseguir me fazer sentir bem, de certeza que vou fazer sentir bem os outros. E isso é que é o essencial, acima de tudo. Amor próprio. Amor próprio, acima de tudo. O resto é fácil. O resto é fácil. É um contornar só de esquinas. Faz o bem e o resto vem, não é? Exatamente, sem dúvida. E quando a gente faz o bem, não é só fazer o bem ao outro, é fazer o bem a nós próprios. Nós temos sempre muita tendência de falarmos do bem que podemos fazer ao outro e muitas vezes refletimos e aprofundamos o bem que devemos fazer a nós próprios, não é? E esquecemos muitas vezes que também temos que nos colocar em primeiro lugar. Amanhã, hoje não tive tempo, a procrastinação. Amanhã, se calhar outro dia, depois o amanhã, e vem meses, e vem anos, e depois as pessoas vão adiante. Exatamente, procrastinar é deixar para amanhã aquilo que eu até poderia fazer hoje. E a procrastinação é um bocadinho aquilo que nós falamos que é das dietas, por exemplo, vou começar na segunda-feira. Não, se eu encontro uma motivação, amanhã pode ser quarta, por acaso até amanhã é terça. Amanhã pode ser terça, neste caso estamos a gravar, mas vocês vão ver em casa, amanhã é domingo, não é? Exato. E não há problema, não é preciso esperar para o primeiro dia do mês ou por uma segunda-feira para começar, seja o que for. A gente pode começar no momento seguinte a este rasgo aqui de intenção. Pode ser o momento seguinte.
Isso é muito interessante e nós muitas vezes vamos, é quase como nos permitindo, é aqueles cartões verdes que nós nos damos para adiar mais um bocadinho aquilo que é difícil de começar. E às vezes é mesmo só difícil Isto de é como tu começar. estavas a dizer o provérbios, o Natal é quando nós queremos. Exatamente. Não é? Estavas a falar de provérbios, porque eu também sou como tu, adoro provérbios. Mas a verdade é essa, o Natal é um provérbio que as pessoas costumam dizer, o Natal é quando nós queremos, porque então é a mesma coisa na nossa vida, podemos fazer de tudo quando nós queremos, basta nós querer. Exatamente. É querer e ter vontade de olhar também à nossa volta, porque às vezes a gente também estamos focados só naquilo também, que há pessoas que eu também conheço assim, que focam só naquilo, depois também esquecem-se o que está à volta. Também às vezes fazem barreiras e isto também é um pouco complicado para quem está à volta, porque as pessoas ficam obcecadas só com aquele objetivo e esquecem-se. Sim, Também. sim. Há pessoas que também Neste estão percurso de mudança muito importante, vamos celebrar todas as etapas Exato. e não só cortar a meta. Não é só quando atingimos o objetivo, todas as etapas até atingir o objetivo. Vamos praticar o autoelogio. Falámos muito aqui da importância de elogiar o outro. Vamos nos elogiar a nós próprios. Vamos bater palmas a nós próprios. Eu faço isso tantas vezes. Eu faço 5 dias por semana, faço musculação logo de manhã quando acordo. Quando acordo eu faço musculação. E às vezes custa-me imenso. Mas quando acabo, eu aplaudo-me e digo: boa Tânia, que espetáculo, tu fizeste, esforçaste e conseguiste, estás de parabéns. Eu faço mesmo esse diálogo comigo própria. Vai ser melhor. E outra coisa também, às vezes também a forma como nós pensamos as coisas, isto também prende-se um bocadinho com o segundo conto que nós já vamos ver a seguir, que é a mecânica que nós usamos no nosso pensamento. Eu quando estou mais cansada e estou a fazer o exercício, às vezes penso, ainda falta 3, e digo, não Tânia, tu vais pensar, já fizeste 2. E essas mecânicas também que nós utilizamos para nos mantermos motivados Nunca no se deve caminho. olhar o caminho que temos à frente, mas sim o aquilo que já passamos. Exatamente. E aí é a maneira mais fácil de se atingir E se um dia aquilo que pretendemos. recuarmos tudo bem, vamos recuperar esse Vamos caminho. recuperar de É isso novo. mesmo. Bem, até já para o nosso segundo ponto. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam bem-vindos de volta. Bom dia, Sol. Sou muito mais feliz contigo. Aqueces e alegras os meus dias. Contigo sou mais otimista. A tua presença rejubila-me o ser e motiva-me as ações. Acordo e invades-me o quarto. Estampas-me um sorriso nos lábios. Estimulas o melhor de mim. Faz-te fazendo presente ao longo das horas, energizando-me o corpo e a mente. Contigo e mim já fiz coisas que me pareciam impossíveis. Conquistei barreiras que me pareciam intransponíveis. Persegui sonhos até à exaustão e deleitei-me na felicidade de os alcançar. Tenho a felicidade, o otimismo, a motivação, a energia, a confiança e o equilíbrio para existir em serenidade, porque tu moras em mim. Giro à tua volta, porque quero e mereço. Fazes-me manter o meu eixo e o meu equilíbrio. Sou melhor sempre, mesmo nos dias cinzentos, de chuva e de trovoada, porque escolho, todos os dias, freneticamente, acender a luz e aquecer a alma. Muito bem. Isabel? Bem, logo, gostei muito desse texto porque, para já, falando do sol, as pessoas faz lembrar logo de energias boas. Que a maior parte das pessoas gostam sempre do verão, porque o sol aquece-nos, ajuda-nos em todos os sentidos. E essa pessoa aqui fala para o sol como falasse para uma pessoa. Faz com que o sol estivesse presente na vida dele constantemente. E por isso, quando diz aqui, tenha a felicidade, o otimismo, a motivação, isto é todas as energias que nós sentimos quando chega ao verão. Mas também no inverno também tem o sol, não é? Mas estou a falar no verão porque as pessoas, por isso é que as pessoas muitas vezes parecem mais alegres, mais aumenta os níveis de serotonina. Exatamente. E depois as pessoas também dizem, estás com uma pele ótima, estás linda. Porque a pessoa mostra o que vai, às vezes, está cá dentro, não é? E acaba por transparecer.
E eu acho que, pronto, e depois também quando diz aqui, todos os dias, freneticamente a acender a luz e a aquecer a alma. Esse texto já diz tudo que é o que nós hoje em dia sentimos, e é tal, e é assim, o sol para mim também, é como eu digo, tem aquela parte, além de ser energia, é fundamental que também tem aquela parte que mexe com o ser humano. É que as pessoas não se apercebem, mas o sol tem muito a ver com a maneira que nós estamos no dia a dia. Porque é como a lua, o sol é como a lua. A lua também mexe com as pessoas. Como as pessoas às vezes dizem, está 9 meses, já está a lua a mudar, vai nascer, porque as pessoas têm essa tendência de dizer que a lua mexe. Também o sol mexe. Às vezes a mudança do sol também mexe às vezes com a maneira da pessoa estar. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, mas eu estava tanto bom humor, às vezes estou mau humor. Às vezes tem a ver também com isso, que é a mudança. E esse texto para mim acho que tem muito a ver também com, como eu te digo, o corpo, a mente. Às vezes as pessoas aproveitam o sol, por exemplo, para fazer mais exercícios físicos, como nós há pouco estávamos a falar. Porquê? Porque está a fechar. Está a puxar aquela parte da adrenalina e pronto, e as pessoas às vezes acabam por chega ao inverno, as pessoas, eu digo que inverno não mais, pronto, porque o sol não é tão igual como o de verão, se for reparar, o sol, A motivação é outra. A motivação é outra, e o sol não é tão quente como no verão. Por isso é que eu acho. Sim, muitos estados depressivos associam-se mais às estações mais cinzentas. Exatamente. Muito bem. Mas vou passar aqui a Paula. Adoro esta frase. Sou melhor sempre, mesmo nos dias cinzentos, de chuva e de trovoada, porque escolho, todos os dias, freneticamente acender a luz e aquecer a alma. O sol está aqui, não é? Metaforicamente. Metaforicamente, e o sol realmente é a luz. Mas aqui falamos muito da nossa luz interior, aquela que nos dá brilho, que nos dá energia, aquela que nos dá motivo para a gente fazer acontecer. É quase a nossa luz interior é o nosso motor de arranque, porque só aí é que é possível fazer acontecer. E quem tem luz interior tem a força, tem a sabedoria, tem a capacidade de encontrar clareza, respostas e equilíbrio no seu próprio ser, no seu íntimo. Este bem-estar, esta luz, isto tudo tem a ver com mesmo com o nosso bem-estar emocional, porque se nós estivermos bem emocionalmente, estamos bem na totalidade. O bem-estar comigo própria vai permitir uma maior conexão comigo, com o outro e com todos aqueles que estão à minha volta. Eu só permito florescer se tiver realmente esta luz. Não é, amigo poeta? Se o diz, claro que eu concordo. Jorge, então. Eu fui buscar essa frase, contigo e mim, já fiz coisas que me pareciam impossíveis. Portanto, isso será sempre o atribuir-se algo às nossas conquistas, tendendo sempre ao de leve esconder algo na vontade própria. E a gente depois plana no coisa. A necessidade de ter algo que nos aqueça, nos oriente, nos dê alma e nos dê esperança, que é o caso do sol, e o sol extensivo a tudo mais, não é? O acordar por vezes mostra-se pardacento se o sol não brilhar. A vida é quente e colorida quando se arranja pontos de motivação. Aqui o sol é o sol interior. Sem dúvida nenhuma. Exatamente, Claro. exatamente. Aliás, tu falaste aí numa palavra que é extremamente importante. Nos dias, para mim, sobretudo nos dias de hoje, que é a palavra esperança, a palavra fé, a palavra acreditar, não é? E eu acho que isso é muito importante. E nos tempos que correm, eu posso falar por mim, mas penso que faço extensível, se calhar muitas pessoas que nos estão a ouvir, em que somos tão invadidos com tantas coisas que acontecem no mundo e que nos deixam abaladamente tristes. A mais recente, por exemplo, os incêndios por todo o mundo, Portugal continental, que está a ter áreas enormes devastadas pelo lume. Faz-nos mesmo ter que ter dentro de nós um sol que a gente possa acender, porque é muito mais fácil estarmos tristes, é muito mais fácil estarmos sombrios.
mesmo no verão, No verão. mesmo quando o sol exterior real existe e nos ilumina, se tudo à nossa volta é tão sombrio, temos que ter uma capacidade enorme de dentro de nós irmos buscar essa luz e essa energia e essa luz interior e este farol interno que nos permite manter a fé, a motivação e a vontade e o fogo de vida. E eu penso que estamos a passar mesmo fases e questões muito desafiantes para lidar com tudo isso. Que, por exemplo, no texto anterior a gente fala em mudança, a gente fala em deixar vícios, a gente fala em fazer conquistas que às vezes Ter a coragem. alongam-se para no isso. tempo, que precisam de coragem, precisam de ousadia. E quantas vezes, pelas circunstâncias atuais, temos dificuldade em acender a nossa luz que nos permite ter essa motivação, porque pensamos, do que é que vale a pena eu deixar de fumar se o mundo está a desabar? Vale a pena o sacrifício de agora mudar para outro estilo de vida? Vale Mas a também pena as pessoas agora dizem, trabalhar? também vou deixar de Vale fumar, a mas pena eu vou- agora eu vou embora bem, mas- vale a pena agora ir para a universidade? Se não vou arranjar Sempre trabalho? é sempre o se. Exatamente. Portanto, como há uma mensagem muito forte de desesperança, nunca, penso eu, que em tempo algum se tornou tão importante a questão da luz interior. O Isso é- sol interior. Acima de tudo, aquela palavra tão pequenina que fizeste há pouco, a fé. Fé. A fé move tudo. Mas a fé. Que outra fé move montanhas, não é? Exato. A fé enquanto fé, não vamos falar. Não precisa ser em- católica. Nada Não tem que ser religioso. católica. É Sim, fé, sim. a fé enquanto crença, Enquanto crença. enquanto vontade própria, Exatamente. enquanto crer em nós próprios. Exatamente. Nunca devemos deixar apagar o farol que temos dentro de nós. Isso é que é o principal. Porque se conseguirmos manter o farol aceso dentro de nós, tudo se tornará muito mais fácil. Fé acreditar. Pá, Fé é isso acreditar, mesmo. fé Fé acreditar. acreditar. É isso mesmo. Eu digo sempre, por acaso, nesse último livro que publiquei, que era Fé Exórica, eu fiz o único. Quando foi para escrever os autógrafos, eu delineei uma frase que escrevi em todos os livros e até hoje ainda o faço, que é que a fé seja suficiente para fazer mover as montanhas que tínhamos dentro de nós. E isso diz tudo. Sim, sim, sim. E isso, no fundo, é isso. É o acreditarmos em nós próprios. A fé Exatamente. é A gente pode pegar, a gente pode até pegar como sinónimos a luz interior igual a fé, não é? É isso. Aquilo que a gente queira tudo chamar, isso, mas é exato. aquilo que nos move, é aquilo que é ação motriz dentro de nós, não é? Que não nos faz cair na inércia, que não nos faz cair na desesperança, que não nos faz cair na depressão. Hoje em dia fala-se imensamente em depressão. Sem dúvida. A taxa de suicídio está Está a aumentar. Está a aumentar. Principalmente nas E- camadas jovens. nos mais jovens. Exatamente, porque sim. perderam a fé. Perderam a fé. Não, exato. Não, Acima de próprios tudo. já nem têm Não fé. têm, eu acho que nunca tiveram, talvez por aí. Crescem sem fé. Isto é uma realidade. Porquê? Porque acho que também assim, eles vivem muito ligados às redes sociais. As redes sociais Para eles tudo é virtual. é tudo virtual, mas faz com que a pessoa compita muito. São muito entre- falaciosos. É. É um mundo Tu tens que ser falacioso quase impossível perfeito de no competir. mundo. Exatamente. A exigência, o grau de exigência é muito grande. Tu, para pertenceres a um determinado grupo, tens que não sei o quê, tu tens que teres um corpo daquela maneira, tens que ter um rosto daquela maneira, um cabelo. Quer dizer, a exigência, a competição, a imagem, mas também há muitas situações e casos mesmo reais, e todos nós temos conhecimento disso, e isto também, se calhar, um alerta lá para casa. Quando nós percebemos que temos à nossa volta pessoas tóxicas, pessoas que também estão sempre a tentar nos diminuir ou estão sempre a vitimizar-se, pá, temos que nos afastar dessas pessoas. Temos que acreditar que somos melhor do que aquilo, de que aquela pessoa tenta nos transmitir. E o que acontece muito hoje, os miúdos, os jovens, nas redes sociais, é que há muito bullying. E o que é que acontece? Basta um dizer, tu és assim, tu não vales nada, vem mais meia dúzia atrás dizer, e aquela pessoa está-se a diminuir até realmente. Exatamente. E isto é muito importante estarmos atentos a estes Sem sinais. dúvida. E nós adultos, e vejo pessoas de 40 e 50 anos, mulheres principalmente,
a serem diminuídas por pessoas que nem são companheiros, nem são maridos, nem são, e deixam-se levar por isso e não têm a capacidade de se elevar, nem a capacidade de dizer chega, basta. Porquê? Porque elas já estão tão diminuídas que elas não conseguem acreditar em si. Nós temos que acreditar, nós temos que ter esta luz, esta fé, temos que acreditar. E há sempre tempo de começar. Eu ainda há o pouco nosso estava primeiro aos passo. céus. Hoje em dia, se nós formos, eu tive a dizer essa conversa a ele, e estava a ter essa conversa com o Carlos, e é verdade. Hoje em O Carlos, dia. ela aceita, Carlos. É tudo que ela aceita. Mas a verdade é essa, é que hoje Não em esqueças dia. de mandar Hoje em dia. para presentearmos. Por exemplo, nós queremos ser aceitos à força. As pessoas esquecem-se que também não sabem dizer não. E eu aprendi isso há pouco também. Estava a dizer ele. Achei graça que essa semana nós uma transposição da minha vida. Pensei, epá, ao fim de 40 e tal anos, é que comecei a aprender a dizer o não, aprender a valorizar-me. Por isso é que eu estava a dizer, Mas a mulher acho que ganha vida aos 40, que ganha atitude, não, ganha mas mais não é só isso, eu determinação. estava a falar, era questão, por exemplo, Acho que se permitem amadurecer. Em Acho que se amizades, permitem eu estava a amadurecer. dizer também das amizades. Eu ainda me meto. As pessoas quase que pedem, vão mendigar amor. Amor. Mesmo na amizade, em casa, nos familiares, é triste. Nós estamos com as pessoas e temos que quase que mendigar a amizade, o carinho. Isso faz-me lembrar Isto faz-me impressão, porque é assim, como eu fui criada, mas hoje, ao que desde pequena, Claro. eu fui uma pessoa habituada fui que crescida. não precisávamos nada disso. Há uns anos atrás não precisávamos disso, nós dávamos de Se a liberdade. gente tem que se apertar para caber, aquele não é o nosso lugar. Aquele não é o nosso Se eu mundo. tenho que me apertar para caber, não é Exato. o meu lugar. Exatamente. Não é o meu E lugar. o engraçado é que eu comecei a perceber-me, e já estávamos a falar isso ali na rua, porque eu agora digo assim, o Carlos diz, olha, aquela pessoa é tua amiga. Eu digo, não, aquela pessoa é uma pessoa conhecida. E ele fica a olhar para mim, mas tu queres falar? Ok. Porque tu aprendes a Porque eu selecionar aprendi também. a respeitar, eu respeito todo o mundo, eu respeito as pessoas, mas eu também tenho que ver que há pessoas que são minhas conhecidas, há pessoas que são minhas amigas, e há pessoas que são mais próximas, que há diferença em tudo. Só que as pessoas, antes, há uns anos atrás, a gente sabia o que era, a gente não precisava de telemóveis, não precisávamos de nada, a gente era, sabes, a gente encontrava-se para poucas coisas, a gente relação era a relação era mesmo muito humana. E hoje em dia, Mais a gente humana, só vê, é mais cibernáutica, tudo telemóvel. Se tu dás muito afetos, és criticada. Se dás poucos afetos, és criticada. Exato. Se tu estás no Facebook a falar, por exemplo, com uma pessoa, por exemplo, porque há pessoas que dizem, mas não gosto porque aquela pessoa é tão não sei o quê, está a dar muita importância. As pessoas têm uma alta crítica para tudo. E quando a autoestima é medida pelo número de likes que tu Exato. tens. E aí também as pessoas perdem a esperança. Há Porque isso é essas que as pessoas pessoas perdem a assim. esperança. Exatamente. Porque são coisas que as pessoas, eu estava a dizer, em poucos anos, as pessoas começaram, mudaram muito e em poucos anos tudo mudou. E há uma coisa muito E há- interessante. Tu há bocadinho bateste-me na tecla, século XXI, século XXI, mas no nosso século nós estamos a regredir. Também Porque acho. nós estávamos Também preparados Nós não estamos a mentalmente. evoluir, nós estamos a regredir. E quando nós vemos jovens a perceberem, ok, conquistas que as mulheres conseguiram, a regredirem. Conquistas que os homossexuais conseguiram, a regredir. Conquistas que as pessoas que vivem... Há mais liberdade, mas depois há este regredir. E mais preconceito em algumas coisas. Há mais preconceito em ter algumas coisas. o poder e depois, entre aspas, a capacidade de julgarmos pessoas que nem É conhecemos. verdade. Sim, sim, sim. Que isso é que é. E não sabemos a história de vida. Não, que não, isto é demasiado preocupante. Para eles, não. Tu lanças um rap qualquer, falas de fulano, dizes fulano fez isso, toda a gente vai denegrir aquela pessoa. A gente no programa passado, Independentemente se é ou não. no programa passado falámos sobre isso. Se ainda não tiveram a oportunidade de assistir, recuem aí na Vitec e vão ver, falámos sobre isso. Falámos sobre esse escrutínio de se falar com um forte julgamento sobre pessoas que nem conhecíamos e nem sequer darmos o benefício da dúvida nem partirmos do princípio da bondade. É verdade. Nós temos muita tendência, enquanto seres humanos, de partirmos sempre desse princípio da maldade. É muito português, é muito típico. O povo português adora criticar, mesmo não tendo conhecimento. Mas é da só para ter um situação, xerique, é não é só mesmo- para ter um xerique, olha, tens uma fofoca aí hoje. Porque é mais fácil criticar, é mais fácil denegrir, é mais fácil colocar o E nós, outro temos, para baixo. e nós temos que fazer sempre o contrário, que é quando alguém nos criticar, falar mal de alguém, se eu não conhecer, eu digo só, olha, eu não conheço a pessoa e prefiro até que não me fales dessa pessoa porque eu não a conheço. Se eu conhecer e até tiver tenha tido uma boa interação, tenha tido um conhecimento, olha, engraçado,
não consigo concordar O contigo. elogio é porque mesmo não, muito- a experiência que eu tive com essa pessoa foi sempre bastante positiva. Mas Tânia, mas aí também temos que dizer, por exemplo, contigo ou com outras pessoas, por exemplo, há pessoas que têm a capacidade de dizer isso na cara à pessoa. Sabes que Há outras que mas não há pessoas que não têm. têm Sim, capacidade Isabel, tens de toda a esperem de razão. entrarem naquele grupo da Exatamente. maldade para ficar bem vistas perante aquelas pessoas. Porquê? Porque se a pessoa fazer que não, fica mal vista. Exatamente. E isto é triste, porque aquela pessoa sabe às vezes que não está certa, mas vai concordar com aquilo. Uma coisa Porque é senão reverte-se certa. contra ele. Uma coisa é certa, a já gente não tinha fica amiga, sem estás a saber. Quando nós tomamos essa postura, que já tomei essa postura já há alguns anos, eu nunca sei mexericos, porque ninguém me vem contar nada. Porque eu não alimento, Eu digo é sempre, não sei de nada. Eu não- ultimamente, o Carlos disse-me, também coitado, ele está sempre, e digo sempre, não sei de o nada, Carlos está não sei de cheio. nada, Eu- mas é porque é eu- verdade. eu até posso normalmente- saber de tudo, mas eu nunca mas sei de ele já nada. terá- Eu posso saber tudo e mais alguma coisa, podem perguntar tudo e eu fico, eu não sei de nada. E outra coisa também que eu acho que é importante fazermos, por exemplo, ainda recentemente, eu não vou contar bem a história, mas vou dar só aqui um exemplo. Estavam-se a falar de uma pessoa que tinha tido um comportamento que consideravam que tinha sido incorreto. E é importante às vezes nós também fazermos, e estava a dizer, essa pessoa teve este comportamento sem ter noção de que ele era incorreto. Na cabeça dessa pessoa, quando fez isso, não foi para magoar nem foi para ferir ninguém. Ela não teve consciência da consequência que isso poderia ter, portanto não foi com maldade. E de quantas vezes Mas quando nós... nasce sempre com maldade. Depois Não. Eu penso ao Há contrário. comportamentos que nós fazemos que nós não tivemos a capacidade de pensar em todas as consequências e que fazemos aquilo a pensar que não vai provocar dano. Mas se formos a pensar assim, ninguém diz o contrário, não é? E eu olha, Jorge, posso dizer que na minha vida, e até muitas vezes em termos profissionais, eu já passei imensas vezes por situações em que pessoas são criticadas por um determinado comportamento que tiveram e este comportamento nunca teve intenção alguma de magoar ou de ferir o outro. Nunca. E a outra pessoa sentiu-se lesada. E aquele comportamento não teve intenção alguma. E nós às vezes não temos essa capacidade de perceber, este comportamento não foi contra mim. Essa pessoa não teve a oportunidade de refletir sobre isso e eu acabei por sentir ou magoar com uma coisa que não havia direção nem intenção neste sentido. Porque eu acho mesmo que nós muitas vezes nos ferimos por situações e circunstâncias que se prendem com as nossas vulnerabilidades e não por intenção do outro. Muitas vezes são um reflexo. Exatamente. Agredimos para não sermos É verdade. agredidos. É verdade. E é isso, é Há pessoas que têm tantas mágoas, tanta dor, tanta coisa cá é, dentro, que depois é. acabam por colocar para fora. Eu lembro o meu filho, houve uma altura que estava a sofrer bullying e eu, pronto, quando percebi que ele já estava a acontecer há alguns dias, e eu fui falar com o diretor de turma, que referiu que realmente aqueles miúdos, os dois que estavam a fazer bullying, já vinham com imensos problemas de casa. Mas Ou hoje seja, vêm todos. Quem ou pratica o seja, bullying eles em vem casa, eles sofriam maus tratos, represálias, eles engoliam aquilo tudo e vinham para a escola tão carregados que tinham que expulsar em cima de alguém. Prontos, foi o meu filho, mas isto acontece a imensas crianças. E eu tenho a minha enteada, sabes- a minha Juliana foi igual. também. Paulo, isso é muito verdade. interessante, esta partilha, porque nós muitas vezes temos sempre muito pesar e colocamos muita compaixão pela vítima, mas temos que ter igual compaixão pelo agressor. Igual compaixão pelo agressor. Compreender pelo menos o contexto. Exatamente. O agressor precisa tanto de ajuda como precisa a É. vítima. A verdade é esta. verdade. E muitas vezes colocamos só no lugar da vítima. Mas no caso do bullying, do cyberbullying, o agressor precisa de tanta compaixão e de tanto cuidado como precisa a vítima. Isto agora não há parte, então a Rio pronto, que já falámos, eu por acaso também fui vítima de bullying, porque eu tinha 80 quilos com 11 anos e pronto, abusavam, aproveitavam-se porque eu era Era gorda. uma saquinha de batata. Era uma sacada de batatinhas. E pronto, mas na altura, como criança, eu fui acumulando, lógica, não é? E qual era a minha. Depois até que chegou um dia e disse: basta, e então, qual foi a minha reação para acabar com o bullying? Mas claro que isto não é exemplo para ninguém. Só que na altura Não o que é que eu teve fiz? Peguei na pessoa e dei-lhe uma tareia. Porque achei que aquela pessoa precisava de uma tareia para aprender a respeitar. Era o basto. Naquela mais altura, leve. mas naquela altura,
Claro que se fosse hoje a pessoa pensa de outra maneira, não é? Mas é assim, mas é impressionante. Mas tu depois a pessoa acumulaste, não. acumulaste, por isso Exato, Uhum. mas aquela pessoa depois desse sucedido, claro que depois as pessoas pararam, e depois isto foi na escola, eu era crianças, pronto. E eu no rapaz, e eu bati no rapaz, mas é impressionante, depois passando, fomos crescendo, que hoje em dia somos amigos, e cheguei à conclusão que essa pessoa também tinha frustrações. Mas naquela altura a maneira que ele tinha era para mim, virada para mim, porque eu também não dava Vai-se virar para os resposta. passivos. Exato. Vai-se virar para os Por isso passivos. por isso é que eu às vezes, por exemplo, quando eu percebo, por exemplo, facilmente, quando uma criança é vítima de bullying na escola. Porque como eu já passei, e os pequenos sinais que tive de roubarem-me o lanche, de me empurrarem, puxar-me o cabelo de coisa, de levantar-me as saias na altura que era aquela coisa. isso acontece. Pequenas coisas, mas aquelas poucas pequenas coisas que foram acontecendo até chegar à altura de mesmo de bullying. Mas isso acontece. Isso tudo é nas bullying. amizades. São Tudo a é ser bullying, continuados mas para é mim bullying. aquilo não era pequenas coisas que eu não percebia, mas hoje em isso tudo dia é bullying. há coisas pequenas que eu mesmo de longe às vezes digo, epá, Se calhar vamos só esclarecer aí para casa, porque às vezes também há muita tendência de dizer, agora tudo é bullying. Não. Tudo é bullying. Vamos fazer a distinção. Bullying que são atos continuados e que têm uma duração no tempo. Isto é bullying, ok? E que, claramente, há uma vítima, há um agressor, há um conjunto de agressores, há uma vítima e em que a normalmente são os vítima. mesmos. Exatamente. Em que a vítima geralmente tem um perfil mais passivo, o agressor tem um perfil agressivo e em que cria dano à vítima, dano psicológico, dano físico, há crianças que ficam mesmo, têm questões Autoestima, psicossomáticas, baixa Aliás, o agressor tem autoestima. mesmo esse objetivo Exatamente, de criar o dano. é a intenção. Sim. E é diferente de um comportamento agressivo, que é uma coisa esporádica. Foi um encontrão no corredor e que nunca mais voltou a acontecer. Foi roubar um lanche uma vez e nunca mais voltou a roubar. Exato. Pronto, são coisas distintas. Exato. O bullying sempre existiu. Claro. Agora, nos anos 80, decidiu-se dar um nome a esse tipo de comportamento que era repetido no tempo. Exatamente. No tempo da Isabel era chegar lá dar uma tareia. Nos anos 60, no meu tempo, aquilo era tudo era lei. Mas a batata doce. Era batata doce. Aquilo era tudo resolvido, era a lei. Mas era batata doce. Olha, e se No meu não tempo éramos era nós, assim. e se não éramos nós a resolver, eram os pais que iam atrás. Mas eu digo, aos outros, pronto, não é exemplo para ninguém, porque acredito, hoje em dia não vale a pena a violência, e eu sou contra a violência. Mas é assim, resumindo o que eu cuido, nós, quando somos magoados, outras pessoas também são de outra maneira e nós não estamos a ver. E aí que está. Mas na altura, como criança, não compreendia. Hoje eu olho para trás e percebo e digo, realmente há Acabas razões. de perdoar a ti própria e eu. Exato, eu já perdoei a mim própria, mas Uma paz. mas é engraçado, é que naquela altura, naquele dia, eu tinha que fazer aquilo para me sentir bem. Porque estavas cheia, já também Estava cheia, mas depois até os professores Podia não estar, estranharam, tinha 80 que eu era quilos. calma, até os professores disseram, como é que é possível? Ai, não sei, eu estou bem, e agora passou-se, não pode ser. E depois estava na secretária. Ele dizia logo. Mas isto é coisas de crianças também, pronto. Mas também serviu para eu aprender-me a defender e com pessoa e a respeitar-me. Porque depois, quando Ganhaste aconteceu, confiança. ganhei confiança, depois também quis karaté. E depois já querias bater os rapazes. Já queria não, mas é verdade, fui para o karaté e o meu pai disse assim: não, mas vocês vão se rir, isto é verdade. Não vais para o karaté porque tu tens o voleibol. Ao voleibol, ao karaté. E eu achava que era bom em tudo e queria karaté e futebol. voleibol. Então o que é que eu fazia? Ia para os treinos de karaté e depois às escondidas, meu pai. Mas eu não me escondi muito tempo porque depois eu chegava à casa toda esbolada, toda partida, com as mãos todas esfolada do Por isso é que o karaté. Carlos está neste. Ora, eu acho que ele não quer. Tu é que existe, ele caso. Eu acho que é por aí. Não tem. Não, acho que cuidado. Não, mas já sei, quer dizer, mas as pessoas têm muitas reações nas suas vidas e às vezes não sabem o porquê e de onde é que vem. E ter essa luz interior também é ter a bondade de olhar para o outro que teve um comportamento que eu considero agressivo e olhar para além do comportamento e perceber, ok, isto feriu-me, mas eu também tenho que pensar, isto não é contra mim, não é? Eu não me revejo nisto, isto não é contra mim, nem eu mereci essa atitude.
essa pessoa para fazer isto tem que estar num sofrimento muito grande e às vezes nós não fazemos isso. É verdade. Só acusamos Mas- o outro porque ele é um mas estúpido, porque é um não é- mal educado, porque ele não sei o quê, porque não sei o que mais, papapá, e não pensamos, e esta reflexão que estamos a fazer aqui em conjunto, que Exato, a gente é, tem que ok, pensar que por também- trás deste comportamento existe uma pessoa extremamente ferida, existe uma pessoa que se calhar toda a sua vida aprendeu, tem que atacar porque é a única maneira que eu tenho de sobreviver. E às vezes as pessoas também tiveram vidas difíceis, então olha para elas e dizem, essa pessoa tem cara de mal encarada, essa pessoa tem isso e aquilo. Mas não é, Mas a não é pessoa- fácil dar a outra face. Há Não situações que não é muito complicado. Sim, eu também É concordo. muito complicado. Olha, eu vou comprar contigo para a primeira vez porque sou muito bondosa. É muito difícil a Mas primeira vou vez. dizer, pela primeira vez a 100%, eu concordo com ele, porque eu era amiguinha, eu era a paz de obra, e claro. hoje em dia, mas é verdade, eu mudei tanto para bem que eu mudei para, na parte, como eu disse há pouco, para muito bom e aprendi muita coisa, mas também aprendi a fazer uma coisa, é que não aceito já certas Nós temos- atitudes. não, mas- Porquê? Porque há pessoas que têm comportamentos e atitudes que não o devem ter e sabem que não estão, que estão a tê-lo. Nós dissemos assim àquela pessoa, Insistem. eu quero saber porque é que estás a fazer isso e porque é que fizeste isso. E a pessoa não tem capacidade de pedir desculpa explica. e não responder. Como tu falaste há pouco da pessoa tóxica, nós Temos temos, que fazer, não virar as somos más costas. pessoas de tirar pessoas da nossa vida. Temos que tirar essas pessoas. Há só uma coisa muito importante, é diferente sermos passivos de sermos pacíficos. Exato. Passivo é deixar que o outro nos ultrapasse os nossos limites. Pacífico é dizer ao outro, olha, o que tu estás a dizer está-me a magoar e Exatamente. não te permite que daqui para a frente me faltes ao Exatamente. respeito. Trato-te com respeito, mereço o mesmo Que as pessoas respeito. têm que Colocar saber pôr os limites. limites, Isso é é. ser pacífico. Exato. Eu não te vou ofender, não vou dizer tu és um estúpido, tu és um não sei quê, não sei quais, mas vou dizer, olha, atenção, a maneira que estás a falar comigo está-me a magoar e isto é centrado em mim. Ó, veja só um gesto e não é tu. Tu estás, a maneira que estás a falar comigo, estou-me a sentir ofendida e magoada. Por favor, peço que moderes o teu tom, a tua linguagem, porque eu mereço respeito. É excelente esta capacidade de impor limites. Tem que ser. É As excelente. pessoas só nos tratam da forma que nós permitimos que elas nos tratem. Eu, por exemplo, eu disse ao Jorge, ele vai muitos anos até perceber isso. Agora eu tenho essa capacidade de dizer que não. E eu própria fico admirada comigo, porque eu há pouco tempo fiz uma coisa e disse que não a uma pessoa. Foi o Carlos. Não é agora dizer que não E a disseste. pessoa teve que olhar para mim e eu disse, sinceramente, eu tive a capacidade de dizer que não. Coisa que nunca tinha E depois é feito. bom, e depois disseste assim, Isabel, boa, Porque tiveste essa tu tiveste a capacidade. capacidade e estás Muito bem, estás a, sinal que estás a evoluir e é assim que tens que manter. Porque depois eu senti-me bem. Nós E aqui disse, educamos o outro. Exatamente. É nós educamos o outro. Exato, exato. Bem, para finalizarmos, nunca podemos terminar um programa quando temos Jorge Moraes aqui no nosso espaço sem um poema do mesmo, não é? Portanto, vamos ouvir aqui as palavras do Jorge. Mas foi a noite toda. Por acaso até não foi, mas foi por aí. Eu escrevi dois em consonância com os contos, mas vou optar Deixa-me por ler. preferir, Eu vou o optar que por ler em relação ao primeiro conto. Em ti olhava futuros risonhos, metas a alcançar. Éramos assim, como dois num só, unidos pela amizade adquirida, sonhos diferentes, raias assumidas. No mesmo objetivo de vida, caminhos díspares. Na constatação, o desejo da mudança de quem gostavas. O anseio da transformação, da vivência calva de vícios tabagistas. A constante preocupação de me quereres bem. E eu, assumidamente envolto em fumes desvanecidos. E não houvesse partido, e nunca escreveria o meu nome no livro do Guinness da minha vida. Muito bom. Bem, e com estas palavras bonitas e poéticas, despedimos aí de vocês em casa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até para a semana. Oh, casou anda no Mas eles agora dizem.